Estamos de volta com o Central 98, muitas participações, daqui a pouquinho a gente repercute mais comentários aqui no Central 98, mas agora vamos falar de ônibus nas ruas da capital mineira, viu, João? O trânsito de BH, gente, é o principal responsável pelos atrasos nas viagens dos ônibus aqui na capital mineira, pelo menos é isso que afirma o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros, o Setra BH. Criticada aí pelo não cumprimento do itinerário das linhas, a entidade creditou à malha viária de BH os atrasos vividos diariamente pelos passageiros que dependem do transporte público. E aí a gente ficou se perguntando, isso é verdade? Isso faz sentido? Procede? Para debater sobre o tema, o Central recebe agora o arquiteto e urbanista Sérgio Míssil. Bom dia para você, Sérgio. Seja bem-vindo ao Central mais uma vez. Muito bom dia, Carol, João, ouvintes e o público que está nos assistindo. Tá aí, Sérgio, a gente nessa dúvida aqui, né, ouvindo essa justificativa do Setra, a pessoa ali cansada todos os dias esperando o ônibus que chega atrasado normalmente, e a gente te pergunta, faz sentido essa crítica, essa justificativa? O Setra tá aí com alguma razão? Bom, Carol, com certeza faz sentido sim, até porque o transporte coletivo é um serviço considerado até mesmo pela nossa Constituição Federal como um serviço de caráter essencial. Ou seja, é por meio da mobilidade, especialmente do transporte coletivo, que as pessoas vão conseguir acessar os seus diversos direitos, necessidades, como educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, dentre outras necessidades. Ou seja, a qualidade de vida nas cidades está diretamente relacionada a diversos fatores, mas é claro que a mobilidade tem um caráter estratégico para que as pessoas acessem todas essas necessidades e oportunidades. Então, portanto, o transporte coletivo ele passa a ser um elemento, um eixo estruturante de um projeto de cidade ou da melhoria da qualidade de vida nas pessoas. E aí nós temos que destacar o seguinte, hoje o espaço público, ele normalmente é disputado não só pelo ônibus, pelo carro, pela moto, pela bicicleta, ou seja, são diversos modais que disputam esse espaço. Só que se nós pegarmos um carro que na média vai transportar cerca de um passageiro, na verdade 1,2 segundo as pesquisas, um ônibus vai conseguir transportar, em média, mais de 50 vezes maior a sua capacidade de transporte de passageiros, ou seja, um ônibus, em média, vai transportar 50 pessoas. Ou seja, na disputa do espaço, de um mesmo espaço, o ônibus deveria ter a sua preferência, porque ele é o transporte de massa, é o transporte de média e de alta capacidade. Então, nesse sentido, faz realmente essa colocação de que com mais faixas exclusivas, com mais pistas destinadas preferencialmente ao transporte coletivo, é claro que nós vamos ter um incremento desse transporte, desse modal. Então, nós temos, só para o ouvinte ter uma percepção, nós temos basicamente 3 modalidades de pistas e faixas exclusivas. Nós temos aquela pista exclusiva do ônibus, que nós conhecemos como BRT, da Cristiano Machado ou da Antônio Carlos. Nós temos a faixa exclusiva, ou seja, não tem aquela divisão física, mas ela tem uma faixa exclusiva para o ônibus, e nós temos aquela modalidade também da faixa preferencial do ônibus. É uma forma de você priorizar o transporte coletivo em detrimento do individual. E se nós pegarmos até mesmo a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que é uma lei federal de 2012, ela determina justamente a priorização do transporte coletivo em detrimento do individual, ou seja, em detrimento do carro e da moto, e até mesmo do transporte não motorizado. Então é o foco também no pedestre e até mesmo no ciclista. Então, isso faz todo sentido, e eu queria compartilhar com vocês, Carol, algumas pesquisas junto aos usuários do transporte público que reforçam essa tese também. Quando a gente pega pesquisas, por exemplo, da CNT, que é a Confederação Nacional dos Transportes, quando ela pesquisa isso anterior à pandemia, então a gente tem uma radiografia mais clara, quando ela pesquisa os principais problemas do transporte coletivo, os usuários destacam
o preço elevado da passagem, a insegurança, o pouco conforto, mas também os elevados tempos de viagem. Então, se nós melhorarmos, né, essa equação do transporte de ônibus, essencialmente, né, seriam os atributos dessas viagens, a gente torna o transporte coletivo, o transporte por ônibus, um modal mais competitivo. Porque, na prática, o transporte coletivo vem perdendo em número de usuários, em número de clientes para o transporte individual. Então, quais são aqueles motivos, né, que provocam a substituição do ônibus por outros modais? Segundo essas pesquisas, seria a falta de flexibilidade desses serviços, né, rotas, itinerários, o preço, como foi falado, o conforto e também o tempo de viagem. Então, um sistema de faixa exclusiva vai fazer com que esse ônibus tenha cerca de 30% a sua velocidade incrementada. Então, nós podemos considerar aí que o tempo de viagem pode ser reduzido nessa escala, em cerca de 30%. Até mesmo hoje é possível perceber nesse sistema BRT Move que em vários momentos do dia o transporte coletivo é mais eficiente, chega mais rápido no seu destino do que até mesmo o carro ou a moto. Ou seja, na medida em que ele for mais eficiente, ele vai romper esse processo que vem acontecendo, que é das pessoas saírem do sistema do transporte coletivo e migrarem para o individual. Já que a rua não comporta todos, se 50 pessoas saírem do transporte coletivo e constituírem 40 carros, nós vamos ter mais engarrafamento e mais dificuldade de mobilidade. Então, por tudo isso, eu acho que a gente percebe a vantagem e a coerência dessa colocação. É necessário, sim, investir em faixas exclusivas, né? E investir também em pistas exclusivas e, quando não for possível, em faixa preferencial para o transporte coletivo, no nosso caso da capital e do Brasil como um todo, né? Mais de 80% das viagens em transporte coletivo são realizadas pelo modal ônibus. Então, o ônibus, quando bem resolvido, ele é um ótimo meio de transporte, mas ele precisa da infraestrutura, do equipamento e desses atributos para melhorar a experiência do usuário. Ô, Mício, é um prazer falar com você. Mício, eu acho que a gente já vai começar a sentir o impacto disso que você trouxe, né? Você ilustrou muito bem, na próxima semana, porque a gente vai ter o aumento, né, das viagens de ônibus, consequentemente mais ônibus nas ruas de Belo Horizonte, e nós vamos ter o retorno das férias escolares. A gente está tendo aí, nessa semana, um pouco de tranquilidade nessas últimas 2, 3 semanas por causa das férias escolares. Porém, na partir da semana que vem, acredito que a gente vai ter longos congestionamentos pela cidade, com o maior número de ônibus e também os carros voltando por causa das férias. Então, eu também sou favorável a essas pistas exclusivas, já falei aqui outras vezes. Só que a gente tem uma cidade que tem ruas que a gente consegue fazer isso, mas tem outras que não. Como é que você vê o desenho de Belo Horizonte? Quais são os pontos de atenção? O que a gente pode falar sobre isso? Bom, João, é uma ótima questão que você coloca, né? Como repensar a nossa cidade que já é construída? Nós não estamos falando de uma nova cidade e muito menos de uma capacidade, né, dos entes da federação, o município, o estado e a União, com uma capacidade de investimento muito significativa, né? Então, sendo a mobilidade um item essencial e de caráter estratégico, é claro que a atenção deve ser dada a esse tema. E aí as cidades se destacam com essa incrível capacidade de transformação. Então, a mesma infraestrutura, não necessariamente com grandes obras estruturantes, ela pode ser repensada, reinventada. Então, eu acho que a primeira coisa que nós temos que saber é que não existe um único modal, uma bala de prata que vai resolver a nossa mobilidade. Então, por mais que a região precise de metrô, precise de VLT, precise de monotrilho, precise de BRT, não existe um único modal individualmente que vai resolver. Então, uma das chaves do sucesso das cidades que estão incrementando a qualidade de vida é a integração modal, ou seja, você fazer com que o sujeito, por exemplo, possa sair de casa a pé, de bicicleta ou até mesmo de carro ou de moto e ele chegue até uma estação de integração e lá ele possa pegar um transporte, né, um sistema troncal, por isso que é um sistema composto por diversos meios de transporte e fazer o seu maior trecho nesse sistema coletivo. Então,
se nós colocarmos estações, por exemplo, de integração, que posso até receber uma pessoa de bicicleta, de carro e de moto, e deixando nesse espaço o seu veículo particular e entrando no sistema coletivo, a gente já começa a reinventar a cidade. É claro que em zonas mais adensadas, como a área central, a Savassi, a ideia é que você reduza a velocidade do meio de transporte e comece a utilizar mais o não motorizado, o pedestre e a bicicleta, com as suas devidas prioridades, né? Porque o pedestre é o eixo mais, é a peça mais frágil desse sistema, né? E nos grandes corredores, as faixas exclusivas, preferenciais ou mesmo as pistas segregadas, né? Então nós podemos ter a Avenida do Contorno, a Avenida Amazonas, né? O próprio anel rodoviário, ou seja, diversos eixos estruturantes da cidade, começando a segregar o seu espaço e priorizando o transporte coletivo. Aí nós vamos ter as pessoas migrando do individual para o coletivo, não necessariamente abrindo mão do carro ou da moto, mas fazendo essas viagens cotidianas de segunda a sexta nesse modal preferencial. Se a gente tira 50 carros da rua e coloca um ônibus, nós já vamos ter um impacto de melhoria para a vida do cidadão, para a mobilidade e até mesmo, né, para a capacidade das pessoas se deslocarem, porque você vai ter o maior número de viagens realizadas no modal de média e de alta capacidade, João. Ô, Mício, e a gente tem, né, exemplos, por exemplo, no mundo que a gente pode falar de que funciona dessa forma, e principalmente tem algum exemplo aqui no Brasil, alguém conseguiu fazer, né, esse sistema funcionar dessa forma que você está explicando? Alguma cidade aí que BH poderia se inspirar? Com certeza, a gente sempre gosta de se referir, né, a experiências internacionais, mas é interessante também pegar experiências nacionais ou até da nossa América Latina, onde a gente tem países também com desafios, né, similares, análogos ao do Brasil, em termos até mesmo de capacidade reduzida de investimento. Então nós temos aqui, né, no entorno do país, nós temos países e cidades que se destacam no transporte coletivo positivamente. Então nós temos Bogotá, principalmente, que se inspirou no modelo de Curitiba, né, do Ligeirinho, e que instalou o seu Transmilênio, então é uma boa experiência, e que tem uma integração modal e que priorizou o seu transporte coletivo. A própria cidade de Buenos Aires, se a gente pega aquela grande avenida, né, a 9 de julho, ela também alterou o seu espaço priorizando o transporte coletivo na modalidade 1BRT, como nós temos aqui nos dois principais eixos da Antônio Carlos e da Cristiano Machado. Nós temos a própria cidade de Curitiba, que é uma boa referência, Porto Alegre, que vem investindo, Recife. Agora, é claro que junto com essa transformação do tecido urbano, do espaço público e da priorização do transporte coletivo e do não motorizado, nós temos que lembrar de outros fatores também que vão melhorar a experiência do cidadão, né, do potencial cliente do transporte coletivo, fazendo com que ele inverta essa lógica de sair do sistema e começar a voltar para o sistema. Então, a questão do preço da passagem, Carol, é muito importante. Então, hoje nós já temos as cidades, por exemplo, de Brasília, com subsídio, Campo Grande, né, Curitiba, Porto Alegre, Fortaleza, Manaus, né, São Paulo, né, e agora Belo Horizonte com esse subsídio, o que dá uma melhor sustentabilidade ao sistema, né, e também garante que o preço da passagem não suba de forma indefinida, né, e aí tornando o sistema até menos acessível. Então, esse é um fator muito importante. O outro fator, a gente pode utilizar a própria tecnologia para melhorar a experiência do usuário, novas rotas, itinerários, novos equipamentos, não só equipamentos, né, de média e alta capacidade, mas utilizar outros equipamentos. Então, Goiânia, já que você pediu experiências brasileiras, né, Goiânia está experimentando, ainda em caráter piloto, um sistema que chama Citybus 2.0. É uma espécie de micro-ônibus, e esse micro-ônibus ele é acionado por aplicativo. Então, é igual um transporte por aplicativo que a gente tem atualmente, né, que é o aplicativo no transporte porta a porta. Esse sistema é esquina a esquina. Então, é um sistema que se coloca entre o transporte de média capacidade e o transporte individual por aplicativo. Ele se coloca em termos tarifário, de conforto, de eficiência e de agilidade,
no ponto intermediário entre esses dois. Ou seja, você aumenta as possibilidades de ir e vir, não necessariamente pelo transporte individual. Nós temos várias outras cidades que estão inovando, né? Então, só para a gente dar um exemplo, né? No Ceará, né? Cidades como Fortaleza, Caucaia, Eusébio, Juazeiro do Norte, eles estão trabalhando outros sistemas lá experimentais ainda. Eles até instituíram um subsídio para o transporte coletivo e tem 2 cidades lá, Eusébio e Caucaia, que já instituíram até mesmo a tarifa zero, né? Então, Caucaia é uma cidade média, né, para grande, são 400 mil habitantes, e hoje as pessoas andam gratuitamente. É uma experiência, claro que isso tem um subsídio, né? Nós temos, por exemplo, fora do Brasil, né, um exemplo também de uma experiência recente, na Alemanha, nesse mês, desde o dia 1º de julho, agora desse mês, né, até o final de agosto, lá na Alemanha, que é o período de verão, é o período de férias, né, o governo está experimentando um sistema onde as pessoas podem transitar livremente no transporte coletivo municipal, intermunicipal, ou até mesmo regional, né, por meio dos trens, né, lá você tem muitas linhas de trem, elas podem circular livremente pagando uma tarifa mensal de 9 euros, seria R$ 50. Então imagina durante as férias você ter uma tarifa de R$ 50 e poder rodar por todo o estado, por todo o país, conhecer outras cidades, né? Isso aumentou mais de 60% o número de viagens e o número de passageiros aí nesse sistema. Então são novas experiências que estão sendo vivenciadas em outras cidades e que mostram que o transporte coletivo ele precisa ser, entre aspas, hackeado. A gente precisa começar a experimentar novas formas, novos modais, novas integrações, novos sistemas tarifários e até mesmo novos modelos de contratação desse serviço, dado a importância, a relevância dele para a nossa vida. Central 98 recebendo o arquiteto e urbanista Sérgio Mício para falar então dessa questão do transporte público de Belo Horizonte, por ônibus principalmente. A gente está acompanhando aí nessas contrapartidas a suposta melhoria do serviço, recebendo participação também dos nossos ouvintes. Mício, obrigada demais por esse tempinho, sempre um prazer te receber aqui no Central 98, portas abertas. Muito obrigado, Carol, João e os ouvintes, os queridos ouvintes da 98. E até a próxima. Grande abraço e até a próxima. Tá aí, a gente trazendo para você esse assunto importantíssimo. Falar de ônibus, falar aí de sistema de mobilidade, né? Impacta na vida de todo mundo, até na sua que não utiliza o transporte coletivo da capital ou da sua cidade. A gente tem que pensar no trânsito aí com todos os agentes envolvidos. Sempre um desafio. Vamos ver se alguma coisa muda, se alguma coisa melhora, se a gente consegue avançar e seguir o exemplo de outras cidades que estão fazendo boas iniciativas e colhendo bons frutos também.